Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Esse é o único mandamento com promessa. Êxodo, capítulo 20, verso 12. É um mandamento que é repetido 3 vezes no Novo Testamento. Tanto Jesus quanto Paulo citam, reiteram, reafirmam este mandamento e a importância deste mandamento. Eu vou deixar nas referências Marcos capítulo 7, de 1 a 13, Efésios capítulo 6, de 1 a 3, tem vídeo no canal, e 1 Timóteo 5, 4. Então, além de ser um mandamento descrito no Antigo Testamento, ele é repetido no Novo Testamento e ampliado. E ele é o único mandamento que vem acoplado, que vem com combo, que vem com essa promessa embutida. Honrar é tratar com respeito, com deferência, com consideração. Uma pessoa pelo que ela é, ou pelo seu papel ou sua posição na nossa vida. Então, honrar pai e mãe, além de ser um mandamento, também é uma das promessas mais poderosas que tem na palavra de Deus. Nós vivemos pela fé. Nós caminhamos na esperança de encontrarmos o Senhor Jesus, de vivermos com Ele no céu. Mas enquanto estivermos aqui na terra, nós teremos que viver de acordo com os princípios da palavra de Deus para podermos usufruir as bênçãos e as promessas da sua palavra. Então, honrar pai e mãe é uma ordenança, mas também tem uma promessa de que se tu honrar o pai e a mãe, tu vai ter uma vida longa, próspera, abençoada. Tu vai ter dias felizes. E é interessante que é na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quer dizer, são bênçãos que vêm das mãos de Deus para aqueles que honram seu pai e sua mãe. Vocês já viram a capa do vídeo, o título do vídeo? Sim, eu estou aqui hoje, dia 5 de janeiro de 2024, para honrar ao meu pai. Na verdade, é um tributo póstumo, é um vídeo em memória, né? Em memória do seu Daniel Borba, que nasceu no dia 14 de maio de 1935 e faleceu em 21 de junho de 2018, aos 83 anos. O seu Daniel, como ele era conhecido, era um homem de Deus, era um homem de fé, era um homem temente à palavra de Deus. Ele era uma bênção. E eu quero hoje compartilhar com vocês alguns versículos que marcaram a vida do meu pai e principalmente a mim, porque ele ensinou. Então, são algumas referências que eu tenho de vida que eu aprendi com a história do meu pai. O Salmo 1 diz que é bem-aventurado aquele que medita na palavra de Deus dia e noite. Pois bem,
O pai meditava na palavra de Deus dia e noite. Literalmente, ele gostava de ler a Bíblia de dia e gostava de ler a Bíblia à noite. E eu aprendi justamente com ele a ler a Bíblia e marcar, assinalar, sublinhar, escrever, botar datas. Porque o pai fazia da Bíblia e das Bíblias dele um verdadeiro diário. Era um registro de tudo que Deus estava ensinando, mostrando para ele, revelando através da sua palavra. E eu vou citar para vocês alguns dos versículos assim que ele falava muito, né? Ele falava, por exemplo, sobre orar de joelhos. Tem um vídeo no canal, Por Esta Causa Me Ponho de Joelhos, que é Paulo falando. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E isso era uma prática que o pai tinha, de orar de joelhos. E orava muito. Não era pouco, não. E com toda a idade que tinha, sempre orava de joelhos. E o pai gostava de falar soberano Deus. É assim que ele se dirigia nas suas orações. E quando tinha algum churrasco, algum galeto, alguma reunião, e ele sempre orava, a gente já sabia que ele começava, a gente dizia, ele começava a orar do Gênesis e ia até o Apocalipse. Ele orava orações longas e exaltava Deus de várias formas. Gostava muito de falar soberano Deus, Criador, Altíssimo, enfim. Ele tinha toda uma forma de se dirigir a Deus. Meu pai era um homem humilde e muitas vezes ele disse para mim um versículo que eu custei a achar, a entender, que ele dizia: Jacó é pequeno, que tem em Amós, capítulo 7, verso 2 e 3. Ele dizia para mim que quando a gente chegasse na presença de Deus, que a gente deveria sempre começar se humilhando, reconhecendo as nossas falhas, a nossa fraqueza, a nossa impotência. Então ele dizia: Jacó é pequeno, como quem diz, eu sou tão pequeno, eu preciso tanto de ti. E eu aprendi isso. Muitas vezes eu já chego assim, repetindo o versículo, que é uma forma de humildade, de humilhação diante de Deus, de dependência de Deus. Meu pai era muito trabalhador, era incansável e era muito forte. Física e mentalmente. Ele tinha uma palavra de otimismo e não de derrota, não de queixume, não de murmuração, não de autopiedade. E ele dizia muito, eu falei isso em Eclesiastes, que ele falava muito daquele versículo, Eclesiastes 9, verso 10. O que vier à tua mão, faze-o conforme as tuas forças, né? Com a força que Deus te dá. E o pai acreditava nisso, porque era assim, ele foi até o final muito forte, com muita força. E sim, a gente sabe que essa força vinha de Deus, né? Que é Deus que nos renova, mesmo que por fora a gente envelheça, desfaleça, enfraqueça fisicamente, se for comparar com a juventude, na velhice sim, perde força. Mas a palavra de Deus diz que a gente se renova. E o pai era assim, ele se renovava. Por isso que foi tão difícil aceitar que ele tinha morrido, porque ele ainda era forte. Outro versículo que ele falava era a respeito dos vizinhos. Ele tinha muita consideração, muito respeito pelos vizinhos. Falava muito de Deus, de Jesus para os vizinhos e fazia de tudo para não ficar de mal, para não se indispor com os vizinhos. Eu vou contar um episódio que me marcou profundamente. Eu podia contar vários, não sei se vou conseguir contar todos, mas que ele uma vez plantou uma macieira, era um enxerto, e ele cuidava daquela macieira porque
agora o Rio Grande do Sul, há muitos anos, tem maçã, enfim. Mas antigamente não era tão comum ter maçã, era mais fácil ter pera, né? Pereira, pé de pera, mas de maçã tu tinha que cuidar. Tanto é que as primeiras maçãs eram muito ácidas, muito azedas, muito duras, muito difíceis. E depois foi melhorando e hoje o Rio Grande do Sul tem maçã. E aí meu pai tava nessa de querer plantar uma macieira. E plantou. Só que essa macieira não ficou na divisa, nada a ver. Tinha um muro e ele plantou afastado. Mas os filhos do vizinho tiveram acesso, vamos dizer assim. E a macieira começou a produzir maçãs. E ele cuidava, meu pai amava árvores, horta, frutas. Quando ele tinha prazer de mostrar que a parreira estava carregada de uva, que sei lá, a laranjeira estava com. Ele gostava de contar para nós que as árvores tinham frutificado. E tá, essa macieira deu maçãs e ele estava cuidando. Eu não lembro quantas tinham. 4, 5, 6, 7, 10, não sei, mas tinha. E estavam ali verdinhas. E ele cuidando e falando pra gente que não era pra colher, que não sei o que, não sei o que. Aí teve um dia que ele chegou pra ver a macieira e ele viu que faltava algumas macieiras. Algumas maçãs. Eu tô um pouco nervosa, vocês estão vendo, né? E tinha umas 2 ou 3 no chão, caídas assim, mordidas. E aí o meu pai entendeu que os filhos do vizinho, ele tinha 2 guris, tinham pulado o muro e pego as maçãs e mordido. E estavam verdes. E aquilo entristeceu o meu pai. E eu fiquei revoltada. E sabe o que meu pai fez? Ele não foi tirar satisfação com o vizinho, nem com os guris, nem com nada. Ele foi lá dentro, pegou o machado e cortou a macieira. Porque ele falou, e eu não entendi nada. E aí eu falei, pai, por que tu tá fazendo isso? E ele disse, se elas nem amadureceram e já tá criando inimizade com o vizinho, imagina quando ela começar quando ficasse madura. Ele me explicou. E eu custei a entender. Ele quis me dizer que nenhuma macieira, nenhuma maçã, nada valia a pena de ter inimizade com os vizinhos. Porque a Bíblia diz que é melhor tu ser amigo dos vizinhos, estar próximo dos vizinhos, do que tu ter um parente ou um irmão longe. Porque na hora da dificuldade, no dia da adversidade, é o teu vizinho que vai te socorrer. E isso aconteceu de verdade. Uma vez a minha mãe já estava muito adoecida, muito doente, e o pai já não estava às vezes conseguindo mais lidar com ela assim, e ela acabou caindo. E ele não conseguiu erguer. E ele foi na casa, não desse vizinho, já tinha passado muitos e muitos anos, tá? Não é o mesmo vizinho, não tem nada a ver. E aí ele foi na casa do vizinho, do rapaz, e o rapaz foi prontamente lá ajudar o pai a erguer a mãe. E aquilo foi uma baita gratidão. E aí sabe o que o pai fez? Eu só soube isso depois, quando ele faleceu. Que todo mês ele dava um dinheiro pro filho do vizinho. Tipo assim, pro bebezinho, pro gurizinho dele. Como quem diz assim, eu quero ajudar. Abre uma poupança, faz alguma coisa pro teu filho, tal, tal. Às vezes eu chegava lá e eu ficava muito revoltada também, porque o meu pai tinha plantado várias árvores que davam muitas sombras, assim, coisa mais boa, coisa mais linda que eu achava. E aí, às vezes eu chegava e o carro dos vizinhos estava embaixo da sombra das árvores. E aí eu chegava e eu metia na buzina e dizia, pai, eu quero estacionar na sombra. E aí ele dizia assim, quando tu planta uma árvore, ela já não é mais tua. Ela é para todos, é para os pássaros, é para isso, aquilo. E se tu quisesse a sombra, tu tinha que chegar mais cedo. Ele falou assim. Bah, eu engoli. Enfim, eu podia dar muitos exemplos da bondade, do respeito, da consideração que meu pai tinha com os vizinhos. E quando meu pai faleceu, nós vimos isso, eu e meus irmãos.
o quanto as pessoas elogiavam e quanto elas sofreram, choraram com a morte dele, com o falecimento. Por quê? Porque ele era saudável. Ele, ele podava as árvores, ele subia as escadas, ele andava de bicicleta, ele não se queixava de dor de coluna, dor de joelho, ele tocava violão, cantava, jogava, fazia churrasco, galeto, recebia os filhos. Era muito feliz, muito contente. E a minha mãe, sim, vinha doente há mais de 10 anos, uma situação muito complicada, que eu já compartilhei com vocês naquela série Versículos que Marcaram a Minha Vida. Então, foi um choque para todos nós quando ele faleceu, né? Ele faleceu de infarto. E ele falava várias coisas, assim, da palavra de Deus. Às vezes a gente não sabia onde estava escrito, tinha que pesquisar, eu pelo menos, né, não sei os outros, mas eu sempre queria saber se aquilo que ele tinha falado estava na Bíblia, eu ia lá e conferia. Ele gostava muito de chuva, se preocupava muito com as nuvens, com o temporal. Aí ele também ficava fascinado com trovão, relâmpago, essas coisas, esses fenômenos da natureza. E aí ele falava muito que Deus respondia do recôndito do trovão. E sim, isso é um versículo. Ele falava também sobre beijar o filho, que uma referência ao Senhor Jesus, mas ele falava que os pais tinham que beijar seus filhos, que isso era muito importante. E aquele versículo também que fala que os pais não devem irritar, irar, perturbar os filhos para que eles não fiquem desanimados. Então, eu lembro disso. Ele também falava sobre aquele outro versículo de que tu tem que confessar teus pecados, porque se tu não confessar, tu nunca vai prosperar. Depois eu vou pôr nas referências, tá, para vocês. Mas para ir mais rápido, ele sempre procurava ter uma palavra para nós, um conselho, um sermão, uma dica, assim. E aí ele faleceu. E eu lembro que quando ele faleceu, uma das coisas que eu mais queria era a Bíblia dele. Mas eu não lembrava, porque ele tinha algumas Bíblias, né? Ele tinha, na época, acho que ele tinha umas 3 Bíblias. Mas tinha uma que era onde ele anotava tudo como eu tô falando. E aí, quando meu pai faleceu, foi tudo muito dramático, muito difícil para nós. E ele foi sepultado com a Bíblia dele. E quando a gente se deu conta, não tinha mais o que fazer. E eu sofri muito pela perda do meu pai e sofri de novo pela perda da Bíblia do meu pai. Aí 2 anos depois, praticamente 2 anos, a minha mãe faleceu. O pai faleceu. O pai faleceu em 21 de junho de 2018 e a mãe faleceu em 7 de junho de 2020. E aí ela foi sepultada junto com ele. Aí, para surpresa de todos, para a honra e glória do Senhor Jesus, quando eles foram colocar minha mãe, a Bíblia estava intacta. E aí o meu irmão me deu esta Bíblia. E aí vocês vão entender o porquê deste vídeo. Eu esperei uns dias, uma semana, e depois, a partir do dia 16 de junho de 2020, até o dia 18 de novembro de 2020, exatamente 5 meses, eu comecei a pesquisar a Bíblia dele, como quem lê um diário. E eu não conseguia fazer todos os dias, mas eu comecei a pesquisar. E para minha surpresa, essa Bíblia eu tinha dado para ele. Não sei se vai dar para vocês verem, mas eu comecei aqui, ó, dia 16 de junho de 2020. E aí, como eu falei, ó, tá escrito na Bíblia dele, Soberano Deus. Aí ele botou assim, ó, minha filha Cândida. Eu tinha dado essa Bíblia para ele no dia 17 de dezembro de 2003. Então, ele faleceu em 2018. Ele tinha essa Bíblia já há uns 15 anos e ele anotava muito nessa Bíblia. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar, a ler
tudo que ele lia, tudo que ele anotava, ó, e eu comecei a registrar. Porque, claro, a Bíblia estava intacta, a capa estava meio detonada, mas eu sabia que à medida que eu começasse a manusear, ela ia começar a se deteriorar. Imagina, ela tinha 15 anos e ainda depois ficou 2 anos, né, enterrado. E eu comecei a anotar aqui, ó, tudo para não perder, porque eu não tinha como ficar com aquela Bíblia, nem mandar restaurar, nem fazer nada. E eu fui anotando, ó, aqui foi aqui o Velho Testamento, aqui começou o Novo Testamento. Tudo isso foram as anotações dele, o que ele assinalava, o que ele comentava, o que ele pesquisava. Quando ele não entendia um versículo ou uma palavra, ele ia lá no dicionário, procurava em algum livro e anotava ali do lado. Então, assim, ó, era uma verdadeira Bíblia de estudo. E eu quero, neste ano de 2024, honrar a memória do meu pai. Compartilhando com vocês aqui no YouTube esses rabiscos, destaques, comentários, estudos que o meu pai fez. Eu vou dar só algum exemplo para vocês. Quando ele estudou, ou leu, meditou no livro de João, ele enlaçou todas as palavras Pai. E sim, teologicamente nós sabemos que foi o Senhor Jesus que inaugurou, que apresentou Deus, o Criador, como Pai. Quando ele estudou Romanos, ele enlaçou todas as palavras graça, 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 desde o início. Também sabemos que a carta de Paulo aos Romanos é um tratado teológico sobre a graça, sobre a salvação mediante a fé e a graça de Deus. Quando ele leu Hebreus, ele enlaçou todas as palavras fé que tinha no livro de Hebreus. Enfim, são muitos exemplos. E por isso que hoje eu estou fazendo esse vídeo, para que vocês entendam que a partir de amanhã, dia 6 de janeiro, os textos que nós estudarmos, os vídeos que forem feitos no canal durante este ano, terão como referência os livros, os capítulos, os textos mencionados, estudados pelo meu pai. Muito obrigada.